Capítulo 1. O silêncio que pesa mais que a terra. Na roça o silêncio também grita. Acordo todo dia às 4:30 da manhã. Não porque preciso, porque dormir virou coisa de quem ainda tem paz. Levanto, acendo o lampião. A luz elétrica chegou faz tempo, mas esse claro amarelo me acalma de um jeito que não sei explicar. A casa range, madeira velha conversando com a noite. Às vezes acho que ela sente falta também. Café requentado, sempre sobra da véspera. Tomo em pé, olhando pela janela da cozinha para o terreiro vazio. A chaleira apita sozinha. Ninguém para chamar, ninguém para dizer, tá quente, cuidado. Ninguém para encostar no meu ombro enquanto eu mexo o açúcar. 6 anos assim, 6 anos tomando café que esfria antes de acabar. Meu nome é Antônio Vieira da Silva, tenho 43 anos, sou dono de quase 1000 alqueires de terra boa no interior de Goiás, entre Ipameri e Catalão. Produzo gado de corte, planto soja, tenho funcionários que me respeitam e terras que não param de valorizar. Na cidade, me chamam de Seu Antônio, com aquele jeito de quem sabe que minha palavra vale mais que papel assinado. Sou o tipo de homem que as mães de família sonham para o casamento das filhas. O tipo que as viúvas ricas observam de longe, com sorrisos calculados e convites para jantares que nunca aceito. Mas de madrugada, sozinho nessa casa que parece um túmulo de luxo, eu não sou nada disso. Sou só um homem vazio andando de cômodo em cômodo, procurando algo que não existe mais. A casa grande tem 8 quartos. Uso 1. O resto permanece fechado. Móveis cobertos com lençóis brancos que já estão amarelando de poeira e tempo. O quarto dela, o nosso quarto, eu não entro faz 4 anos. Trancado. Chave perdida, de propósito. Sei que por trás daquela porta tem o vestido de casamento guardado, os livros que ela lia, o perfume que secou no vidro, a escova de cabelo com fios castanhos ainda presos. Sei que tem o berço de madeira que mandei fazer, envernizado 3 vezes, nunca usado. Sei que tem fantasmas que respiram melhor no escuro. Saio pro terreiro quando o céu começa a clarear. O sol nasce devagar aqui no cerrado, como quem tem medo de acordar o mundo. Primeiro vem aquele roxo fraco, depois o laranja, depois o vermelho que rasga o horizonte. Bonito, inútil. A beleza não aquece quando você dorme sozinho. Os peões já estão acordados. Ouço o barulho da porteira rangendo, o mugido das vacas sendo conduzidas para o curral, o motor da caminhonete velha que uso para rodar a fazenda. Cumprimento o Zé Maria, meu capataz. Homem bom. Trabalha aqui desde antes de eu nascer. Conheceu meu pai, conheceu minha mãe, me viu crescer, viu meu casamento, viu meu enterro em vida. Bom dia, seu Antônio. Bom dia, Zé. Ele não pergunta como dormir. Sabe a resposta. Eu não pergunto da família dele. Sei que tá tudo bem. A gente se entende no essencial. O resto é silêncio educado. Passo a manhã inteira no pasto. Verifico cerca, olho o gado, anoto o peso aproximado, vejo se tem bicheira, se tem boi manco, se a água tá limpa. Trabalho braçal que não precisava fazer, tenho gente para isso. Mas preciso cansar. Preciso sentir o sol queimar as costas, o suor escorrer, a garganta secar. Preciso que o corpo doa mais que a alma, porque dor física eu aguento. A outra não. 12:00, volto para casa. Almoço sozinho. A dona Lourdes, que cozinha aqui há décadas, deixa a comida pronta e vai embora. Arroz, feijão, carne com batata, salada, sempre a mesma coisa, sempre bem temperado, sempre servido para um. Como devagar, mastigando sem vontade, metade fica no prato, jogo fora. Amanhã vai ser igual. Depois do almoço, fico no escritório. Papelada, nota fiscal, contrato de arrendamento, conversa com corretor, ligação do gerente do banco. Dinheiro entra, dinheiro fica parado. Não compro nada. Não viajo, não tenho vício, não tenho luxo, não tenho festa. Acumulo por acumular. Como se número em conta bancária preenchesse o vazio da cama. Às vezes mulheres aparecem, não por acaso. Sempre tem alguém armando encontro. A filha do dono da cooperativa, a sobrinha do prefeito, a viúva do médico que faleceu no ano passado.
todas bonitas, todas educadas, todas com aquele sorriso que parece ensaiado. Me tratam com respeito exagerado, elogiam a fazenda, dizem que deve ser difícil cuidar de tudo isso sozinho. Falam de futuro, de parceria, de recomeço. Eu sei o que querem. Não é amor, é estabilidade, é nome, é terra. E eu não julgo. Sei como o mundo funciona, mas não consigo. Não finjo interesse. Não dou corda. Respondo com educação, ofereço café, agradeço a visita e deixo claro, sem dizer, que não há espaço para elas aqui. Porque amar outra mulher seria aceitar que a vida seguiu. E eu não aceitei. Eu parei. Parei no dia que enterrei minha esposa, Clara, e meu filho Miguel, que viveu apenas 6 horas. Ele nasceu com o cordão enrolado no pescoço. Ela teve hemorragia. Nenhum médico conseguiu salvar. Eu segurei os dois nos braços. Senti o corpo dela esfriando. Senti o peito dele que nunca encheu direito de ar. E desde então, vivo como quem cumpre pena. Trabalho, como, durmo, acordo e repito. Não bebo para esquecer, seria fácil demais. Não me mato, seria covardia. Sigo respirando porque não sei fazer outra coisa. Mas não vivo, apenas permaneço. Fim de tarde, vou até o pequeno cemitério particular que construí na fazenda. Fica num canto alto, debaixo de 3 ipês roxos que Clara adorava. Quando florescem, parece que o céu desceu. A cruz de mármore branco tem os 2 nomes gravados. Clara Mendes Vieira, Miguel Vieira. Embaixo, a data. Uma data só. Nascimento e morte no mesmo dia. Fico ali por meia hora. Não rezo. Não choro mais. Apenas fico, como quem presta contas. Como quem pede licença para continuar vivo, como quem não sabe mais se merece. O vento balança os galhos, as cigarras começam a cantar. O sol desce devagar, tingindo tudo de dourado. Bonito, vazio. Eu volto para casa. À noite, janto pouco. Às vezes, nem janto. Sento na varanda com um copo de café frio e fico olhando a escuridão. O céu aqui é cheio de estrelas. Clara dizia que cada estrela era uma alma que encontrou paz. Eu olho e não vejo paz nenhuma. Vejo só distância. Vejo só frio. Antes de dormir, passo na frente do quarto trancado. Encostar a mão na porta virou ritual. Madeira lisa, fria. Do outro lado, o passado inteiro guardado. Fecho os olhos. Respiro fundo. Sigo para o meu quarto. Deito numa cama que parece grande demais. Lençol branco. Travesseiro duro, silêncio pesado. Fecho os olhos e sei que vou demorar para dormir. Sei que vou acordar de madrugada. Sei que amanhã vai ser igual a hoje. E depois de amanhã também. Porque eu escolhi isso. Escolhi viver sem viver. Escolhi o luto como companhia. Escolhi rejeitar qualquer chance de sentir algo de novo, porque sentir dói. E eu já doí demais. Mas tem noite que, bem no fundo, uma voz pequena pergunta: até quando? Até quando um homem aguenta carregar pedra no peito? Até quando a culpa pesa mais que a vontade de respirar direito? Eu não sei a resposta. Então fecho os olhos, viro para o lado e finjo que amanhã vai ser diferente, mas sei que não vai. Continue e alogue o próximo 9/28, capítulo 2. A mulher que chorava na estrada. O dia começou como todos os outros. Céu limpo, calor subindo devagar, poeira no terreiro. Tomei meu café requentado, vesti a camisa de manga comprida para proteger do sol e avisei o Zé Maria que ia até Ipameri buscar remédio para o gado. Vermífugo. A farmácia veterinária só abre até meio-dia no sábado e eu precisava resolver isso antes do fim de semana. Peguei a caminhonete, uma Toyota Hilux branca 2018, que comprei porque era resistente, não porque era bonita. Saí da fazenda por volta das 7 da manhã. A estrada de chão batido chacoalha o corpo inteiro.
Costela de vaca, como chamam por aqui. Sobe, desce, buraco, lombada, 40 minutos de solavanco até pegar o asfalto. Não me incomodo. Cresci nessas estradas. Conheço cada curva, cada árvore, cada porteira. O rádio tocava música sertaneja antiga, aquelas que meu pai ouvia. Deixei no volume baixo, mais para não sentir o silêncio do que para escutar de verdade. A janela aberta trazia o cheiro de capim seco, terra quente e mato. O cerrado tem cheiro de coisa antiga, de lugar que não muda nunca. Me acalma e me sufoca ao mesmo tempo. Passei pela porteira do seu Geraldo, pela entrada da fazenda Santa Rita, pelo cruzeiro de madeira onde aconteceu aquele acidente anos atrás. Tudo igual, tudo no lugar. Eu sigo, a estrada segue, o tempo segue. Só eu pareço parado. Estava quase chegando na entrada do asfalto quando vi. No meio da estrada, sentada na beira de uma ponte de madeira velha, estava uma mulher. Tirei o pé do acelerador sem pensar. O instinto veio antes da razão. Ela estava com a cabeça baixa, os ombros curvados, o corpo tremendo. Mesmo de longe, dava para ver que algo estava muito errado. Reduzi mais. A poeira levantada pela caminhonete foi baixando e foi aí que percebi. Ela segurava um bebê no colo e estava chorando. Não aquele choro contido de quem tenta esconder, era choro de desespero, de quem não aguenta mais, de quem chegou no limite. Os soluços sacudiam o corpo dela inteiro. A criança estava enrolada num cobertor desbotado, meio caído, expondo as perninhas finas e sujas de poeira. Parei a caminhonete a uns 10 metros de distância. Desliguei o motor. Fiquei sentado por alguns segundos, sem saber direito o que fazer. Parte de mim queria virar a chave, dar ré e seguir outro caminho. Não me meter, não me envolver, não abrir espaço para nada que pudesse mexer com o que eu mantinha trancado dentro de mim. Mas a outra parte, a parte que ainda lembrava de ser humano, não conseguia ignorar. Desci da caminhonete devagar. O sol já estava forte, mesmo sendo cedo. O calor subia do chão, feito onda invisível. Caminhei em direção a ela, pisando na terra seca que estalava embaixo das botas. Ela não levantou a cabeça, não me viu chegar. Ouviu e não ligou. Continuou chorando, abraçada àquele bebê como se fosse a última coisa que lhe restava no mundo. Parei a uns 3 metros. Não sabia o que dizer. Nunca soube lidar com choro de mulher. Com Clara, eu ficava mudo também. Só abraçava. Mas aqui não dava para abraçar. Não conhecia aquela mulher. Nem sabia se ela queria ajuda. Moça, a minha voz saiu mais rouca que o normal. Pigarreei. Moça, a senhora tá bem? Pergunta idiota. Claro que ela não estava bem, mas era o que eu tinha. Ela ergueu o rosto devagar. E eu vi. Vi olhos vermelhos, inchados de tanto chorar. Vi marcas roxas no braço esquerdo, quase escondidas pela manga rasgada da blusa. Vi o cabelo embaraçado, cheio de poeira, como se ela tivesse dormido no chão. Vi o medo, o cansaço, a exaustão de quem não aguenta mais carregar o peso do mundo sozinha. Ela me olhou como se eu fosse um fantasma. Ou uma ameaça. Não sei. Os olhos dela percorreram meu rosto, minha roupa, a caminhonete atrás de mim, calculando, tentando decidir se eu era perigo ou salvação. Eu não fiz nada de errado. A voz dela saiu trêmula, quebrada. Eu não sabia para onde ir. O bebê se mexeu no colo dela e começou a choramingar. Um choro fraquinho, de quem não tem força nem para gritar. Ela apertou a criança contra o peito, balançando de leve, mas sem tirar os olhos de mim. Desconfiada, assustada. Dei mais um passo, devagar. Levantei as mãos, mostrando que não tinha nada, que não ia fazer mal. Calma, eu não vou machucar ninguém. Respirei fundo. Meu nome é Antônio. Tenho uma fazenda ali atrás. Eu só vi a senhora aqui e parei para ver se estava tudo bem. Ela não respondeu. Abaixou a cabeça de novo e as lágrimas voltaram a cair. Pingavam no cobertor do bebê, manchando o tecido desbotado. O choro dela agora era silencioso. Pior que o grito. Era o choro de quem já desistiu de pedir ajuda. Olhei ao redor. Estrada vazia. Nenhuma casa por perto.
Nenhum carro passando. Só mato, cerca e o sol que ia esquentar ainda mais daqui a pouco. Ela não tinha bolsa, não tinha mochila, não tinha nada além do bebê e do cobertor. Como tinha chegado ali? De onde vinha? Por que estava sozinha numa estrada de chão batido, no meio do nada? A senhora precisa de ajuda? Tentei de novo, mais baixo, mais calmo. Água? Comida? Quer que eu leve em algum lugar? Ela ergueu o rosto mais uma vez. Dessa vez, os olhos dela encontraram os meus e ficaram. 2, 3 segundos. Tempo suficiente para eu ver algo que me apertou o peito de um jeito que não sentia fazia anos. Desespero puro. Ele disse que ia me matar. A voz dela saiu num fio. Disse que ia tirar meu filho de mim, que eu não prestava, que eu não era nada. Fechei os olhos por um segundo. Senti o estômago revirar. Não precisava perguntar quem era ele. Já tinha visto essa história antes. No interior, todo mundo conhece. Marido violento, companheiro que bate. Homem que confunde posse com amor. A senhora fugiu? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela assentiu, tremendo. Andei a noite inteira. Não sei quantos quilômetros. Peguei carona num caminhão até a entrada da cidade, mas depois o homem quis que eu pagasse a carona de outro jeito. A voz dela falhou. Eu desci e corri. Vim andando até aqui. Não sei nem onde eu tô. O bebê chorou mais alto. Ela tentou acalmá-lo, mas as mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar direito. A criança devia ter uns 3, 4 meses. Magrinha, pálida, com olheiras que criança não devia ter. Ele tá com fome, ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Faz horas que ele não mama. Eu não tenho leite. Eu não comi nada desde ontem de manhã. Algo dentro de mim rachou. Não sei explicar. Não foi pena. Não foi caridade. Foi outra coisa. Algo mais fundo, mais doloroso. Olhei para aquela mulher segurando aquele bebê e por um segundo vi Clara. Vi o filho que nunca chegou a chorar de fome porque nunca chegou a ter fome. Vi a vida que nunca existiu. Vi a chance que nunca tive e soube que não ia embora. Não podia. Levanta! A voz saiu firme, mas não dura. Vou levar vocês para minha casa. Lá tem comida, tem água, tem lugar para a senhora descansar. Depois a gente vê o que fazer. Ela me olhou com uma mistura de medo e esperança, como se não acreditasse, como se esperasse que a qualquer momento eu fosse mudar de ideia. Por quê? A pergunta saiu fraca, desconfiada. Por que o senhor ia fazer isso? Fiquei em silêncio. Não sabia responder. Não para ela. Talvez nem para mim mesmo. Porque... Respirei fundo. Porque ninguém devia estar sozinho desse jeito. Estendi a mão. Ela olhou para minha mão, depois para o meu rosto. Demorou. Hesitou. Mas finalmente pegou. A mão dela estava gelada, apesar do calor. Tremia feito folha ao vento. Ajudei ela a levantar. As pernas bambearam. Ela quase caiu. Segurei pelo braço e senti ela encolher como se esperasse um golpe. Soltei na hora. Desculpa, não vou machucar. Ela assentiu, mas ainda desconfiava. Normal. Qualquer um no lugar dela desconfiaria. Caminhamos até a caminhonete. Abri a porta do carona, ajudei ela a subir com o bebê. Ela se acomodou devagar, segurando a criança com força, como se alguém fosse arrancar de seus braços. Fechei a porta com cuidado. Rodeei até o lado do motorista. Subi. Liguei o motor. O rádio voltou a tocar. Desliguei. Silêncio era melhor. Coloquei a caminhonete em movimento, fazendo o retorno na estrada. Íamos voltar para a fazenda. Esquecer Ipameri. Esquecer o remédio. Aquilo podia esperar. Aquilo ali não. Durante os primeiros minutos, ninguém falou nada. Ela olhava pela janela, abraçada ao filho. Eu olhava a estrada, tentando não pensar muito, tentando não sentir muito, mas era difícil. Tinha uma mulher e um bebê dentro da minha caminhonete, dentro do meu silêncio, dentro do espaço que eu jurava nunca mais abrir para ninguém. Como é seu nome? Perguntei, quebrando o silêncio. Ela demorou para responder. Quando o fez, a voz era quase um sussurro. Helena. Helena, repeti, mais para mim mesmo. E o menino? Gabriel. Gabriel. Assenti.
Nome bonito, nome de anjo. Silêncio de novo. A estrada chacoalhava. O sol entrava pela janela. Helena chorava baixinho, tentando esconder. Eu fingia não ver, mas via. Via tudo. E pela primeira vez em 6 anos, senti que algo dentro de mim, algo que eu achava morto, começava a doer de novo. Não de tristeza, de vida. Continue e alogue o próximo 9:30, capítulo 3. O peso da desconfiança. A porteira da fazenda estava aberta. Passei devagar, levantando poeira que grudava no para-brisa sujo. Helena olhava tudo com os olhos arregalados. A casa grande ao longe, branca e imponente. O curral com o gado, os barracões, as cercas bem feitas, a terra que se estendia até onde a vista alcançava. Eu via aquilo todo dia e não sentia mais nada. Mas pelos olhos dela percebi, devia parecer outro mundo. Estacionei em frente à casa, desliguei o motor. O silêncio voltou, pesado. Gabriel tinha parado de chorar, mas os olhinhos dele estavam abertos, vidrados, com aquele jeito de criança que sofre calada. Helena continuava imóvel, apertando o filho contra o peito como se, ao soltar, ele fosse desaparecer. Chegamos, eu disse, mais para preencher o vazio do que por necessidade. Ela não se mexeu. Helena? Usei o nome dela pela primeira vez. A gente chegou. Pode descer. Ela virou o rosto para mim devagar. Os olhos ainda vermelhos, o medo ainda estampado em cada traço do rosto. O senhor não vai fazer nada comigo, né? A pergunta me atingiu no peito feito soco. Não foi o que ela perguntou. Foi o jeito, a voz trêmula, o corpo encolhido. O medo verdadeiro de quem já aprendeu da pior forma que homem pode ser perigo. Não. Segurei o volante com força, tentando manter a voz firme. Eu não vou fazer nada. A senhora vai comer, vai descansar, e quando quiser ir embora, eu levo. Sem cobrar nada, sem pedir nada, palavra. Ela me estudou, olhos nos meus olhos, procurando mentira, procurando armadilha, procurando o que já conhecia nos homens que tinha cruzado pelo caminho. Não sei se achou, mas, depois de um tempo que pareceu eterno, ela assentiu. Desci da caminhonete, rodeei e abri a porta para ela. Helena desceu devagar, segurando Gabriel com um braço e se apoiando na porta com o outro. As pernas bambearam de novo. Estiquei o braço para ajudar, mas ela recuou. Respeitei. Abaixei o braço e só fiquei ali, perto, caso ela precisasse. Vem, a cozinha fica logo ali. Caminhamos até a varanda. Os degraus de madeira rangeram. Helena subia um de cada vez, cuidadosa, como se o chão fosse desabar. Abri a porta da frente. Nunca tranco, não tem porquê. E entramos. A casa estava silenciosa. Dona Lourdes não vinha aos sábados. Zé Maria e os peões deviam estar nos pastos. Éramos só nós 3. Eu, ela e o bebê. E o silêncio que conhecia tão bem. Senta aí. Apontei para a mesa da cozinha grande, de madeira maciça, com 6 cadeiras que nunca eram usadas. Vou buscar água e comida. Helena sentou na ponta da cadeira, meio suspensa, como quem não se permite relaxar. Gabriel continuava no colo dela, quietinho demais. Criança quieta demais não é bom sinal. Fui até a geladeira, peguei o filtro de barro, enchi um copo d'água gelada e levei para ela. Toma! Ela pegou o copo com as 2 mãos trêmulas. Bebeu devagar, mas depois de 2 goles, acelerou, engolindo tudo de uma vez. Água escorria pelo canto da boca. Ela limpou com as costas da mão, ofegante. Mas ela assentiu. Enchi de novo. Dessa vez ela bebeu mais devagar. Gabriel mexeu no colo dela, fazendo um barulhinho fraco. Fome, sede, cansaço. Ele precisa comer. Eu disse, tem leite em pó aqui. Ela balançou a cabeça, os olhos enchendo de lágrimas de novo. Eu não tenho nada, não trouxe nada. Eu só peguei ele e saí correndo. Tinha que sair. Se eu ficasse, ele ia... A voz dela sumiu. Tá bom, deixa eu ver o que tem aqui. Revirei os armários. Dona Lourdes deixava tudo organizado. Arroz, feijão, macarrão, açúcar, café. Mas leite em pó? Não lembrava de ter.
Procurei nas prateleiras de cima, onde ficavam as coisas que eu nunca mexia, e então encontrei uma lata de leite em pó, fechada, empoeirada. Devia estar ali fazia anos, talvez desde antes, desde quando Clara estava grávida e a gente tinha comprado um monte de coisa preparando para algo que nunca aconteceu. Segurei a lata. O peito apertou. Respirei fundo. Não era hora para isso. Abri a lata. O cheiro doce do leite em pó encheu a cozinha. Peguei uma mamadeira, também velha, também guardada, também nunca usada. Lavei, esterilizei com água fervendo, preparei o leite seguindo as instruções da lata. Testei a temperatura no pulso, como vi Clara fazer quando ela cuidava do filho da vizinha. Levei até Helena. Ela olhou para a mamadeira como se fosse ouro. Não sei se ele vai pegar, ela murmurou. Ele mama no peito, mas meu leite secou. Faz 2 dias que quase não sai nada. Tenta. Ela encostou o bico da mamadeira na boquinha de Gabriel. Ele virou o rosto, recusou, começou a choramingar. Ela tentou de novo. Ele chorou mais alto. Ela começou a tremer, os olhos enchendo de desespero. Ele não quer. Ele vai morrer de fome e eu não consigo... Calma. Minha voz saiu mais firme do que eu sentia. Ele está cansado, confuso. Tenta de novo. Ela tentou. E na 4ª vez, Gabriel pegou. Começou a sugar devagar, depois com mais força. O corpinho relaxou. Helena soltou um suspiro de puro alívio e começou a chorar de novo. Mas dessa vez, não era desespero. Era gratidão. Era exaustão soltando. Fiquei ali, de pé, sem saber direito o que fazer com as mãos. Assisti Gabriel mamando, os olhinhos fechando de cansaço, o corpinho amolecendo. Assisti Helena segurando ele com cuidado, balançando de leve, sussurrando coisas que eu não conseguia ouvir. E senti algo que não queria sentir. Senti dor, saudade, raiva, injustiça. Por que aquele bebê tinha chance e o meu não teve? Por que aquela mulher podia segurar o filho dela e Clara não pôde? Por que a vida era tão desigual, tão cruel, tão... Parei, respirei fundo, virei de costas. Vou preparar comida para você, eu disse, a voz mais dura do que pretendia. Ela não respondeu. Só continuou embalando Gabriel. Cozinhar não era meu forte, mas o básico eu sabia. Esquentei feijão que tinha na geladeira, fiz arroz branco, fritei uns ovos, coloquei um pedaço de queijo e pão na mesa. Comida simples, mas era o que dava para fazer rápido. Quando terminei, coloquei o prato na frente dela. Come. Helena olhou para a comida, depois para mim. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Come. Ela comeu, devagar no começo, depois rápido, quase engasgando. Fome de dias. Fome de quem não sabia quando ia comer de novo. Gabriel tinha adormecido no colo dela, a mamadeira vazia caída no chão. Eu peguei, lavei, deixei de lado. Quando Helena terminou, ela limpou a boca com as costas da mão e olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas contidas. Por que o senhor está fazendo isso? Era a 2ª vez que ela perguntava, e eu ainda não tinha resposta. Porque... Parei. Olhei para ela, para o bebê, para a casa vazia ao redor. Porque tem coisas que a gente não deixa de fazer só porque dói. Silêncio. Ela não entendeu. Talvez eu também não tivesse entendido direito. A senhora precisa dormir, eu disse. Tem um quarto de hóspede ali no corredor. Cama limpa, banheiro do lado. Pode ficar o tempo que precisar. E depois? A voz dela era pequena. Eu não tenho para onde ir. Se eu voltar, ele me mata. Se eu procurar a polícia, ele tem amigos lá. Ele disse que ia tirar meu filho de mim, que ia provar que eu sou louca, que eu não presto. A gente resolve isso depois. Eu cortei, mas não com rispidez, com firmeza. Agora a senhora dorme. Descansa. O menino também precisa. Amanhã a gente pensa. Ela hesitou, mas o cansaço era maior que o medo. Levantou, segurando Gabriel com cuidado, e me seguiu até o quarto de hóspede. Abri a porta. Quarto simples, limpo, cama de solteiro com lençóis brancos, uma janela que dava para o pomar. Fica à vontade. Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Ela entrou devagar, olhando tudo como se fosse armadilha.
Colocou Gabriel na cama, deitado de lado, cercado de travesseiros para não cair. Depois se sentou na beirada, sem deitar, sem relaxar. A senhora pode deitar, eu disse da porta. Ninguém vai entrar aqui, pode trancar se quiser. Ela olhou para a tranca da porta, depois para mim. Eu não vou trancar, ela murmurou. Se eu trancar, não consigo sair correndo se precisar. O jeito que ela disse isso me perfurou. Como se fugir fosse instinto, como se estar presa, mesmo num quarto seguro, fosse pior que estar exposta. Tá bom, recuei. Qualquer coisa, me chama. Fechei a porta devagar. Fiquei no corredor por alguns segundos, ouvindo. Ouvi ela se mexer, ouvi o rangido da cama, ouvi um soluço abafado e me afastei. Voltei para a cozinha, sentei na mesma cadeira de sempre. Olhei a mesa vazia, o prato sujo, a mamadeira lavada secando no escorredor. A casa não estava mais tão silenciosa. Tinha vida ali, choro de bebê, respiração de mulher assustada, movimento. E eu não sabia se isso me confortava ou me apavorava, porque pela primeira vez em 6 anos eu não estava sozinho. E isso doía mais do que imaginei que doeria. Continue e alogue o próximo 9:32, capítulo 4. Quando o céu desaba, Helena dormiu o dia inteiro, ou fingiu dormir. Não sei, não fui conferir. Respeitei o espaço dela, o medo dela, o direito dela de se trancar no único lugar que naquele momento parecia seguro. Eu fiquei circulando pela casa feito alma penada. Tentei ler, não consegui. Tentei mexer nos papéis do escritório. Não consegui. Sentei na varanda, levantei, sentei de novo. O corpo não aquietava, a cabeça não parava. No fim da tarde, quando o sol começou a baixar e o céu ganhou aquele tom alaranjado que eu sempre achei bonito e triste ao mesmo tempo, ouvi passos no corredor. Leves, cautelosos. Virei a cabeça e vi Helena parada na porta da cozinha, segurando Gabriel no colo. O menino estava acordado, olhando ao redor com aqueles olhos fundos, escuros, velhos demais para a idade. Com licença, a voz dela saiu baixa, envergonhada. Ele fez cocô. Eu limpei com papel higiênico, mas não tinha fralda. E eu sujei o lençol sem querer. Me desculpa. Eu lavo. Eu limpo tudo. Eu juro. Ela falava rápido, nervosa, como quem espera bronca. Como quem já apanhou por menos. Tá tudo bem. Levantei devagar, sem movimentos bruscos. Lençol se lava. Não tem problema. Mas eu sujei a casa do senhor. Helena. Usei o nome dela de novo. Funcionava. Ela parava de tremer um pouco quando eu usava o nome. Não tem problema. Sério. Vou buscar fralda na cidade agora. Precisa de mais alguma coisa? Ela ficou em silêncio, mordendo o lábio inferior. Depois, com a voz quase sumindo. Roupa. Pra ele. E pra mim. A minha tá... Ela olhou para a própria blusa, rasgada, suja de terra e suor. Tá imunda. Certo. Roupa para vocês dois. Mais alguma coisa? Remédio? Pomada? Ela hesitou. Pomada para assadura. Ele tá com a pele em carne viva. E sabonete. E shampoo. Se não for pedir demais. Não é. Peguei a chave da caminhonete. Já eram quase 6 da tarde. As lojas em Ipameri fechavam às 7 no sábado. Dava tempo. Tinha que dar. Fica aqui. Faz mais leite pro Gabriel se ele quiser. Tem comida na geladeira. Come à vontade. Eu volto logo. Ela assentiu, mas não saiu da porta. Ficou me olhando sair como se não acreditasse que eu ia voltar. Como se esperasse que, a qualquer momento, a porta trancasse e ela ficasse presa. Subi na caminhonete e saí em disparada. A estrada de chão batido nunca me pareceu tão comprida. Acelerei mais que o normal, levantando nuvens de poeira vermelha que grudavam no vidro. Queria chegar rápido. Queria resolver. Queria voltar antes que ela achasse que eu tinha abandonado ela ali. Por quê? Não sei. Não fazia sentido. Mas era o que eu sentia. Cheguei em Ipameri, já passava das 6:30. Estacionei em frente à loja de departamentos da Dona Marta, a única que ainda ficava aberta até mais tarde. Entrei apressado. Dona Marta estava no caixa conferindo o movimento do dia. Seu Antônio! Que surpresa! Pensei que o senhor não vinha mais hoje. Boa tarde, Dona Marta.
Preciso de algumas coisas. Rápido. Ela ergueu as sobrancelhas curiosa, mas não perguntou. Peguei um carrinho e fui direto. Fralda descartável tamanho P, pomada para assadura, lenço umedecido, sabonete neutro, shampoo, roupinha para bebê, macacões, bodes, meia. Chutei o tamanho. Peguei maior para garantir. Roupa de mulher foi mais difícil. Não sabia o tamanho de Helena. Era magra, mas não muito. Média, talvez. Peguei calça de moletom, 2 blusas de malha, uma saia simples. Chinelo, calcinha, sutiã. Parei na frente da arara de sutiãs. Olhei para os tamanhos. Não fazia ideia. Senti o rosto esquentar. Peguei um médio e torci para dar certo. Voltei para o caixa. Dona Marta olhou tudo que eu tinha pegado com um sorriso discreto e uma interrogação enorme nos olhos. Mas, de novo, não perguntou. Gente do interior sabe quando calar. Vai dar R$ 184, seu Antônio. Paguei. Peguei as sacolas. Saí. Já eram 6:50. O céu começava a escurecer. Voltei correndo para a caminhonete. Liguei o motor. Pisei fundo. E foi nesse momento que o tempo mudou. Do nada, o vento começou a soprar forte. Aquele vento quente, pesado, que anuncia tempestade. Olhei para o céu. Nuvens escuras se acumulavam rápido, engolindo o alaranjado do pôr do sol. Raios cortavam o horizonte, ainda longe, mas se aproximando. Merda. Temporal no cerrado é coisa séria. Estrada de chão vira lama em minutos. E eu ainda estava a 40 minutos da fazenda. Acelerei. A caminhonete chacoalhava, mas não diminuí. Precisava chegar. Precisava voltar antes da chuva fechar tudo. Não deu tempo. Os primeiros pingos começaram a cair quando eu ainda estava a 20 minutos de casa. Grossos, pesados. Em menos de 1 minuto, virou dilúvio. A água batia no para-brisa com tanta força que o limpador não dava conta. Reduzi. Liguei o farol, a visibilidade caiu para quase zero. A estrada começou a amolecer. As rodas derrapavam na lama vermelha. Troquei para tração nas 4 rodas. Primeira marcha. Devagar. Muito devagar. Um raio caiu perto. O trovão explodiu tão alto que senti no peito. A chuva ficou ainda mais forte, se é que isso era possível. Eu mal enxergava da estrada, guiava pela memória, pela sensação das rodas no chão, pelo instinto de quem conhece cada curva. E então aconteceu. A caminhonete patinou. Tentei corrigir. Tarde demais. As rodas traseiras escorregaram para o lado. Girei o volante. Pisei no freio. Erro. As rodas travaram. A caminhonete deslizou de lado e parou, atolada. Tentei sair. Acelerador. Primeira. Nada. As rodas giravam no vazio, afundando cada vez mais na lama. Atolei. Merda, merda, merda. Desliguei o motor. Respirei fundo. Pensei. Olhei ao redor. Escuro. Chuva. Raios. Sozinho. Sem sinal de celular. Nunca tinha nessa parte da estrada. Longe de tudo. E Helena e Gabriel, esperando. Peguei as sacolas, vesti o boné, inútil contra aquela chuva. Desci da caminhonete. A lama chegava quase no tornozelo. A chuva me ensopou em segundos. Frio, molhado, escuro. Comecei a andar. Não tinha escolha. A fazenda estava a uns 8, 10 quilômetros. Dava para chegar a pé. Demorado, cansativo, perigoso com os raios, mas dava. Eu já tinha feito pior. Já tinha andado de madrugada, bêbado de dor depois do enterro, só querendo sumir. Já tinha andado até cansar, até sangrar, até não sentir mais nada. Isso aqui era diferente. Eu tinha motivo. Tinha alguém esperando. Andei. A chuva não parava. Escorria pelo rosto, pelos ombros, grudava a roupa no corpo. As botas afundavam na lama a cada passo. Pesado. Difícil. Mas eu não parava. Raios clareavam o caminho por frações de segundo. Trovões sacudiam o chão. O vento empurrava a chuva de lado, direto no rosto, queimando os olhos. Eu segurava as sacolas contra o peito, protegendo, tentando manter as coisas secas. Inútil. Tudo já estava molhado. Quanto tempo andei? Não sei. Parecia eterno. Parecia que a estrada não ia acabar nunca. Pernas doendo.
pulmão queimando, roupa encharcada, pesada, frio, tanto frio. E no meio daquilo tudo, no meio da tempestade, no meio do escuro, uma coisa me veio à cabeça. Medo, não de mim, de Helena. Ela devia estar apavorada. Devia achar que eu não ia voltar, que eu menti, que eu deixei ela lá, presa, sozinha com um bebê, sem nada, sem ninguém. Ela ia fugir, ia pegar Gabriel e sair correndo na chuva, achando que era armadilha. Ia se perder. Andei mais rápido, quase corri. Escorreguei 2 vezes na lama. Levantei, segui. Finalmente, depois do que pareceu uma vida inteira, vi as luzes da fazenda, fracas, distantes, mas lá. Alívio, força renovada. Acelerai o passo, ignorando a dor, ignorando o cansaço. Cheguei no portão. Abri, corri até a casa, subi os degraus da varanda, empurrei a porta. A casa estava escura, silêncio. Helena! Minha voz saiu rouca, ofegante. Helena, sou eu. Voltei. Nada. Helena! Luz acendeu no corredor, e então ela apareceu, pálida, olhos arregalados, segurando uma faca de cozinha com as 2 mãos, tremendo. Nossos olhares se encontraram, e ela começou a chorar. Soltou a faca, caiu de joelhos no chão, cobriu o rosto com as mãos e soluçou, alto, descontrolado, como quem segurou demais e não aguenta mais. Larguei as sacolas, fiquei ali pingando água e lama no chão, sem saber o que fazer. Eu achei que o senhor não ia voltar, ela sussurrou entre soluços. Achei que era mentira, que era pegadinha, que eu ia ficar presa aqui e... Eu voltei. Minha voz saiu mais baixa, mais mansa do que eu achava que conseguiria. Atolei na estrada, vim a pé, mas eu voltei. Eu não ia deixar vocês. Ela ergueu o rosto molhado de lágrimas, me olhou, pingando, sujo de lama, segurando sacolas encharcadas, e entendeu. Eu tinha voltado, na tempestade, no escuro, a pé. Eu tinha voltado. Continue. Dialogue o próximo 09. 34, capítulo 5. As feridas que não se veem. Helena permaneceu de joelhos no chão, os soluços sacudindo o corpo inteiro. Não era só alívio, era algo maior, algo que vinha de muito mais fundo, como se todas as vezes que alguém tinha mentido para ela, todas as vezes que alguém tinha prometido e não cumprido, todas as vezes que ela tinha confiado e se machucado, tudo isso viesse à tona de uma vez só. Fiquei parado, pingando água no chão de tábua corrida, sem saber direito o que fazer com aquilo. Não sabia lidar com choro. Nunca soube. Com Clara, eu abraçava e ficava quieto, mas aqui era diferente. Eu não podia abraçar Helena, não sem permissão, não depois de tudo que ela tinha passado. Helena, chamei baixo. Levanta, por favor. Ela enxugou o rosto com as costas das mãos, respirou fundo, tentou se recompor, levantou devagar, as pernas ainda bambas. Pegou a faca do chão, mas agora sem medo, sem tremor. Apenas pegou e colocou de volta na mesa da cozinha. Me desculpa, ela murmurou, sem me olhar. Eu não queria... Eu só... Não precisa pedir desculpa. Peguei as sacolas do chão. Tudo molhado, mas ainda dava para aproveitar. Trouxe as coisas que você pediu. Tá tudo meio úmido, mas... O senhor andou na chuva? Ela me olhou de verdade agora. Olhou a roupa encharcada, a lama nas botas, o cabelo pingando. Por quê? Por que fez isso? Não respondi. Porque não sabia responder. Ou porque a resposta era complicada demais para colocar em palavras. Vou tomar banho, trocar de roupa. Você também devia. Estendi uma das sacolas. Tem roupa aqui. Não sei se serve, mas... Ela pegou a sacola devagar, como se fosse presente de Natal. Abriu, viu as roupas, os olhos dela encheram de lágrimas de novo, mas dessa vez ela não chorou. Apenas apertou a sacola contra o peito e assentiu. Obrigada. A voz saiu num fio. Obrigada de verdade. Gabriel tá dormindo? Tá. Mamou de novo e apagou. Ele tá melhor, mais calmo. Bom, respirei aliviado. Então vai, toma banho, troca de roupa. Eu faço a mesma coisa. Depois a gente come alguma coisa. Ela assentiu de novo
e foi para o corredor, carregando a sacola como se fosse tesouro. Ouvi a porta do quarto fechar. Ouvi a água do chuveiro começar a cair. Fui para o meu quarto. Tirei a roupa molhada. Deixei cair no chão sem cerimônia. Entrei no banho. A água quente queimou a pele fria, mas era bom. Queimava e acalmava ao mesmo tempo. Fiquei ali mais tempo que o necessário, deixando a água lavar a lama, o cansaço, a tensão. Quando saí, me vesti com roupa seca. Calça de brim, camisa de manga comprida, desci descalço até a cozinha. Helena já estava lá. Ela tinha tomado banho. O cabelo ainda pingava, mas estava limpo, penteado para trás. Vestia a calça de moletom que eu tinha comprado. Ficou um pouco larga, mas servia. E a blusa de malha azul. Sem maquiagem, sem nada, apenas o rosto dela. Cansado, marcado, mas limpo. Foi a primeira vez que eu vi ela direito, sem a poeira da estrada, sem o desespero nos olhos. Vi que ela era jovem, uns 30 e poucos anos, talvez. Traços finos, delicados, boca pequena, olhos grandes, escuros, fundos, marcas roxas no braço ainda visíveis, mesmo depois do banho. Cicatriz antiga na testa, meio escondida pelo cabelo. Bonita. Não do jeito que as mulheres que me apresentavam eram bonitas, arrumadas, perfumadas, estudadas. Era bonita do jeito que gente sofrida é bonita. Real, verdadeira, marcada pela vida. Senta. Apontei para a mesa. Vou fazer algo para a gente comer. Eu posso ajudar. Não precisa. Mas eu quero. Ela insistiu e pela primeira vez havia algo além de medo na voz. Havia vontade. Deixa eu fazer. O senhor já fez demais. Já andou na chuva, já. Deixa eu fazer alguma coisa, por favor. Olhei nos olhos dela. Entendi. Não era questão de ajudar. Era questão de não se sentir inútil. De não se sentir peso. De não dever. Tá bom. Faz o que souber. Eu ajudo. A gente cozinhou junto. Ela fez arroz. Eu fritei linguiça. Ela esquentou feijão. Eu preparei salada. Não conversamos muito, apenas trabalhamos lado a lado, no silêncio que não era mais tão pesado. Gabriel continuava dormindo no quarto. A chuva lá fora começava a diminuir, virando garoa fina. Quando a comida ficou pronta, sentamos. Mesma mesa grande, só nós dois, um de cada lado. Comemos devagar. Ela comia com apetite, mas com cuidado, como quem não quer parecer desesperada. Eu comia sem fome, apenas porque precisava. Posso perguntar uma coisa? Ela quebrou o silêncio, hesitante. Pode. Por que o senhor mora sozinho? Ela olhou ao redor. Essa casa é enorme. Tem tanta coisa, tanto espaço, mas não tem ninguém. Parei de mastigar. Engoli devagar. Olhei para o prato. Eu não sempre morei sozinho. Silêncio. Ela esperou. Não insistiu. Apenas esperou, respeitando o ritmo da dor alheia. Fui casado. As palavras saíram devagar, uma de cada vez. Minha esposa chamava Clara. A gente se conheceu jovem. Casou. Construiu isso aqui junto. Ela queria filho. Eu também. A gente tentou por anos. Finalmente conseguiu. A voz falhou. Respirei fundo. Ela morreu no parto. Hemorragia. O menino nasceu, mas não resistiu. 6 horas. Foi o tempo que ele viveu. 6 horas. Fechei os olhos. Enterrei os dois no mesmo dia. O silêncio que caiu foi diferente. Pesado, respeitoso, doloroso. Sinto muito. A voz de Helena era sincera. Não tinha pena. Tinha empatia. Sinto muito mesmo. Faz 6 anos. Abri os olhos. 6 anos que eu vivo aqui sozinho. Trabalho. Como? Durmo. Acordo. Repito, não saio, não converso, não abro espaço para ninguém, porque é mais fácil assim, mais seguro, não dói, mas dói, ela disse baixo. Dói do mesmo jeito, só que por dentro. Olhei para ela e vi algo nos olhos dela, reconhecimento. Ela sabia, ela entendia, não do mesmo jeito, não pela mesma razão, mas entendia o que era viver carregando dor calada. E você? Perguntei, virando o jogo. Por que estava naquela estrada? Por que fugiu? Ela abaixou o olhar. As mãos tremeram em volta do garfo. Demorou para responder.
Quando o fez, a voz saiu baixa, controlada, como quem conta a história que ainda dói de lembrar. Eu conheci ele quando tinha 19 anos. Achei que era amor. Ele era mais velho, seguro, dizia que ia cuidar de mim. Casei, engravidei, e aí ele mudou. Ela pausou. Ou talvez ele sempre foi assim e eu não quis ver. Ele batia. Ela assentiu sem levantar o olhar. No começo, só quando bebia. Depois virou rotina. Qualquer coisa. Comida fria, roupa mal passada, olhar para outro homem na rua. Tudo era motivo. A voz dela ficou mais dura. Quando Gabriel nasceu, achei que ia melhorar. Piorou. Ele tinha ciúmes do próprio filho. Dizia que eu dava mais atenção para o bebê do que para ele. Que eu não era mais mulher direito. Que eu estava gorda. Que eu era feia. Que eu não prestava. As mãos dela tremiam. Eu queria segurar, mas não sabia se podia. Eu tentei sair antes. 3 vezes. Ele me achou. Me trouxe de volta. Me trancou. Quebrou meu celular. Me disse que se eu tentasse de novo ia matar Gabriel na minha frente. Lágrima escorreu. Ela limpou rápido. Eu acreditei. Eu vi nos olhos dele. Ele ia fazer. E como você conseguiu fugir dessa vez? Ele saiu para beber com os amigos. Eu peguei Gabriel e saí pela janela dos fundos. Nem levei nada, nem roupa, nem dinheiro. Só ele. Ela olhou para mim. E corri. Corri a noite inteira. Peguei carona com um caminhoneiro que quis que eu pagasse de outro jeito. Pulei do caminhão andando. Andei até amanhecer. E foi aí que o senhor me achou. A história dela me perfurou. Porque eu reconhecia a dor, o desespero, a sensação de estar preso. Eu também estava preso, não numa casa com portas trancadas, mas numa gaiola de culpa, luto e medo. Ele vai te procurar? Perguntei. Vai. A voz dela não tremeu. Ele sempre procura, mas dessa vez eu não volto. Eu morro antes, mas eu não volto. Você não vai morrer. Minha voz saiu firme. Ambi não vai voltar, não enquanto estiver aqui. Ela me olhou surpresa. O senhor está dizendo que a gente pode ficar? Fiquei em silêncio. Não tinha pensado nisso conscientemente, mas sim, era o que eu estava dizendo. Por enquanto, sim, até a gente resolver isso direito, até achar um lugar seguro para você, até não ter mais perigo. Por quê? A pergunta de novo. Sempre a mesma pergunta. O senhor não me conhece, não me deve nada. Por que está fazendo isso? E dessa vez eu respondi, não com palavras certas, bonitas, pensadas, mas com a verdade crua. Porque tem 6 anos que eu não faço nada que importe. Tem 6 anos que eu acordo e vivo por viver. Sem sentido, sem propósito, sem nada. Olhei para ela. E talvez ajudar você me faça lembrar que eu ainda sirvo para alguma coisa. Silêncio. Longo. Profundo. E então Helena fez algo que eu não esperava. Ela esticou a mão por cima da mesa. Devagar. Hesitante. E tocou a minha. Não foi muito. Foi só um toque. Leve, quente, humano. Mas foi o suficiente para rachar algo dentro de mim. Não chorei. Mas senti. Senti algo que não sentia fazia anos. Senti que ainda estava vivo. Continue e alogue o próximo 0936, capítulo 6. O peso do que foi e o medo do que pode ser. Acordei antes do sol nascer, como sempre. Mas dessa vez era diferente. A casa não estava em silêncio absoluto. Ouvi um barulho leve vindo da cozinha. Passos, água correndo. O som de uma panela sendo colocada no fogão. Levantei, vesti a calça e a camisa e fui até lá. Helena estava de costas, preparando o café. Gabriel dormia numa improvisação de berço que ela tinha feito com almofadas e cobertores no sofá da sala, visível dali. Ela se mexia com cuidado, tentando não fazer barulho, mas concentrada no que fazia. Bom dia! Minha voz a assustou. Ela virou rápido, a mão no peito. Desculpa, eu não queria acordar o senhor. Eu só pensei em fazer café. Retribuir um pouco do que... Ela parou, sem jeito. Não precisa retribuir nada. Me aproximei. Mas obrigado. Fazia tempo que ninguém fazia café para mim. Ela esboçou um sorriso pequeno, tímido. O primeiro que eu via.
Mudava o rosto dela inteiro. Tirava um pouco do peso, da tristeza. Por um segundo, dava para ver quem ela era antes de tudo que tinha acontecido. Sentamos juntos para tomar café. Pão com manteiga, queijo, café forte, do jeito que eu gostava. Ela tinha percebido no pó que sobrou. Tinha feito igualzinho. Cuidado, atenção aos detalhes. Dormiu bem? Perguntei. Melhor do que nos últimos meses. Ela olhou pela janela, para o céu que começava a clarear. Fazia tempo que eu não dormia sem medo de acordar com ele bêbado, gritando, quebrando as coisas. Ou pior, não perguntei o que era pior. Já sabia. E Gabriel? Acordou 2 vezes de madrugada. Mamou e voltou a dormir. Tá melhor. A pomada ajudou. As fraldas também. Ela segurou a xícara com as 2 mãos. Eu não sei como vou pagar tudo isso para o Senhor. Não tenho dinheiro, não tenho nada, mas eu juro que... Helena, cortei, mas sem rispidez. Para de falar em pagar. Não quero seu dinheiro. Não espero nada em troca. Só deixa isso para lá. Ela ficou quieta, mas vi que isso a incomodava. Vi que ela não sabia como lidar com ajuda sem contrapartida. Tinha sido ensinada a vida inteira que nada era de graça, que tudo tinha preço. Que generosidade sempre vinha com juros. Se quiser ajudar na casa, tudo bem, eu disse, mas porque quer, não porque deve. Entendeu? Ela assentiu devagar. Entendi. Gabriel começou a choramingar no sofá. Helena se levantou rápido, pegou o menino no colo, ninando. Ele acalmou, mas os olhinhos abriram, olhando ao redor com aquela curiosidade infantil que ainda não tinha sido roubada dele. Quer que eu segure? As palavras saíram antes que eu pensasse, e me arrependi na hora. Porque segurar um bebê era algo que eu tinha feito só uma vez. 6 horas. 6 horas segurando Miguel, vendo ele enfraquecer, ver a respiração ficar irregular, até parar. Helena hesitou. O senhor... O senhor quer? Sim. Não sei. Pode ser. Voz travada. Ela veio devagar e colocou Gabriel nos meus braços com cuidado. O menino era leve, pequeno, quente. Olhou para mim com olhos grandes e escuros, sem entender nada, mas sem medo. Apenas olhou. Eu segurei. E algo dentro de mim quebrou e se consertou ao mesmo tempo. Era diferente. Gabriel não era Miguel, nunca seria. Mas segurar aquele bebê vivo, respirando, mexendo as perninhas, agarrando meu dedo com a mãozinha minúscula, era bom. Doía, mas era bom. Ele gostou do senhor, Helena disse baixinho. Ele não fica tranquilo com todo mundo. Olhei para ela. Crianças sentem, né? Sentem quando a pessoa não vai machucar. É, ela concordou. Eu também sinto. Nossos olhares se encontraram. E ficaram. Tempo demais para ser casual. Tempo suficiente para algo mudar, mesmo que invisível. Devolvi Gabriel para ela, desconfortável com o que tinha sentido, com o calor que tinha subido no peito, com a vontade estranha de não soltar. Vou dar uma volta na fazenda, ver como tá depois da chuva. Saí antes que ela respondesse. O dia foi longo. Passei horas nos pastos, verificando estragos da tempestade. Cerca caída, árvore derrubada, vaca com casco machucado. Coisas normais. Coisas que eu sabia resolver. Coisas que não mexiam com o lado de dentro, mas a cabeça não desligava. Helena, Gabriel, a sensação de segurar vida nos braços, a sensação de não estar sozinho, a sensação de ter alguém esperando em casa, alguém que fez café, alguém que sorriu mesmo que pouco, alguém que olhou para mim e não viu dinheiro, terra, nome, viu homem, só isso, e isso me assustava, porque eu tinha construído muros, muros altos, grossos, sólidos, muros que ninguém atravessava, que eu não deixava atravessar, e agora tinha uma mulher e um bebê do outro lado, e os muros pareciam mais finos, mais frágeis, mais inúteis. Voltei para casa no fim da tarde. O sol descia, pintando tudo de dourado. Helena estava na varanda, sentada na cadeira de balanço que era de Clara. Gabriel dormia no colo dela. Ela olhava para o horizonte, perdida em pensamentos que eu não podia alcançar. Oi. Subi os degraus devagar. Ela virou o rosto. Sorriu de novo. Pequeno. Cansado.
mas real. Oi, fiz comida. Tá esperando o senhor. Não precisava. Eu sei, mas eu quis. Entramos juntos. A mesa estava posta. Arroz, feijão, frango assado, farofa. Simples, caseiro, cheiroso. Sentamos, comemos, conversamos pouco, mas a presença dela ali, do outro lado da mesa, enchia o vazio que eu tinha parado de perceber. E isso era bom. E isso era perigoso. Depois do jantar, lavamos a louça juntos. Ela lavava, eu enxugava. Silêncio confortável. Até que ela quebrou. Posso perguntar uma coisa pessoal? Pode. O senhor já tentou recomeçar, depois que ela morreu? Conhecer alguém? Tentar de novo? Parei de enxugar o prato. Olhei pela janela. Não, nunca tentei. Por quê? Porque... Respirei fundo. Porque amar de novo parece trair quem se foi. Parece dizer que ela não importou, que eu superei, que eu esqueci, e eu não esqueci. Não superei. Ela ainda está aqui. Bati no peito. Ela e o menino. Todo dia. Todo minuto. Helena secou as mãos do pano de prato e me olhou de frente. Posso falar uma coisa? Fala. Amar de novo não apaga quem a gente perdeu. Não substitui. Não esquece. A voz dela era firme, madura, verdadeira. Só abre espaço. Pro novo. Sem fechar o espaço do velho. O coração não é quarto pequeno. Ele cresce sempre que precisa. As palavras dela me atingiram como murro no estômago. Verdade crua, simples, dolorosa. E como sabe disso? Perguntei, voz rouca. Porque eu também perdi. Ela olhou para o chão. Minha mãe, meu pai, minha irmã, todos em momentos diferentes, todos por motivos diferentes. E eu achei que não ia conseguir amar mais ninguém, que tinha acabado. Aí veio Gabriel. Ela sorriu, triste e lindo ao mesmo tempo. E eu descobri que dá, sim. Dá para carregar quem se foi e ainda amar quem está aqui. Dói? Dói. Mas dá. Fiquei sem resposta. Apenas olhei para ela, para a mulher que tinha fugido na madrugada com um bebê nos braços, sem nada, sem ninguém. Para a mulher que tinha sido espancada, humilhada, ameaçada, e ainda assim falava de amor, de recomeço, de espaço no coração. Coragem. Isso era coragem. O senhor tem medo, né? Ela perguntou baixinho, quase sussurrando. Medo de amar de novo. Não respondi. Não precisava. Ou medo de perder de novo. Ela completou, olhos nos meus olhos. E aí eu entendi. Não era medo do amor. Era medo da perda. Medo de abrir. Medo de sentir. Medo de construir algo e ver desmoronar. De novo. Como antes. Como sempre. Eu não sei se consigo, admiti, voz quebrada. Não sei se tenho força para perder de novo. Helena deu um passo na minha direção. Pequeno, cuidadoso, e colocou a mão no meu braço. Leve, quente. Então não pensa em perder. Pensa em viver. Só isso. Um dia de cada vez. Ela apertou de leve. Viver já é coragem suficiente. Olhei para a mão dela no meu braço. Depois para o rosto dela. Para os olhos cansados, fundos, mas cheios de algo que eu tinha esquecido o nome. Esperança. E pela primeira vez em 6 anos, senti que talvez, só talvez, fosse possível. Não esquecer, não substituir, não apagar, mas viver. Só isso, viver. Continue e alogue o próximo 0937, capítulo 7. Quando o passado bate à porta. Os dias seguintes se passaram numa rotina que eu não esperava, mas que aconteceu naturalmente. Helena acordava cedo, preparava café, cuidava de Gabriel, ajudava na casa. Não porque eu pedia, porque ela queria, porque precisava se sentir útil, necessária, parte de algo. Eu trabalhava na fazenda, voltava para o almoço, passava a tarde no escritório ou nos pastos, voltava para o jantar. E toda noite sentávamos juntos na varanda. Às vezes conversávamos, às vezes ficávamos em silêncio, mas era um silêncio diferente do que eu conhecia. Não era vazio, era cheio, cheio de presença, de companhia, de algo que eu tinha esquecido que existia. Gabriel crescia rápido. Em uma semana já tinha engordado, a cor voltado ao rosto,
o sorriso aparecendo mais vezes. Ele ria quando eu fazia caretas. Agarrava meu dedo com força. Dormia no meu colo enquanto Helena preparava o jantar. E toda vez que eu segurava aquele menino, sentia o peito apertar e abrir ao mesmo tempo. Dor e cura, ao mesmo tempo. Helena também mudava. O medo nos olhos diminuía a cada dia. A desconfiança dava lugar a algo parecido com paz. Ela sorria mais, falava mais, contava histórias da infância dela, das irmãs que tinha perdido, da mãe que morreu cedo, do pai que bebia e sumiu. Uma vida inteira de abandono e sobrevivência. E mesmo assim, ela não tinha amargura. Tinha força, tinha dignidade, tinha algo que eu admirava e não entendia. Na segunda semana, ela começou a ajudar na horta que Clara tinha plantado e que eu tinha deixado morrer. Arrancou mato, plantou semente nova, regou com cuidado. Dizia que queria devolver vida àquilo. Eu assistia da varanda, vendo ela de joelhos na terra, o sol nas costas, Gabriel brincando do lado com um brinquedo que eu tinha comprado na cidade. E pela primeira vez em anos, a casa parecia casa, não mausoléu, casa. E isso me apavorava, porque quanto mais ela ficava, mais difícil era imaginar ela indo embora. E isso era perigoso, porque ela não era minha, não ia ser. Ela estava ali de passagem, fugindo, se escondendo. E quando a situação se resolvesse, ela ia embora, ia para longe, ia viver a vida dela. E eu ia voltar para o silêncio, para o vazio, para o luto que eu conhecia tão bem. Mas uma parte de mim, pequena, teimosa, estúpida, não queria que isso acontecesse. Foi numa quinta-feira, quase no fim da tarde, que tudo mudou. Eu estava no escritório, mexendo em papelada, quando ouvi o barulho. Motor de carro subindo a estrada. Estranhei. Não esperava ninguém. Levantei, fui até a janela. Uma caminhonete preta, velha, amassada, subia devagar, levantando poeira. Não reconheci. Desci. Helena estava na cozinha, preparando o jantar. Ela ouviu o barulho também e veio até a porta. Quando viu a caminhonete, o rosto dela desmoronou. Todo o sangue sumiu. Os olhos arregalaram. A mão foi até a boca, abafando um grito. É ele. A voz saiu num sussurro desesperado. Meu Deus, é ele. Ele me achou. Meu corpo inteiro enrijeceu. Tem certeza? Tenho. É a caminhonete dele. Eu sei, eu conheço. Ela começou a tremer. Ele vai me matar. Ele vai levar Gabriel. Ele vai. Não vai. Segurei ela pelos ombros, firme mas cuidadoso. Escuta, pega Gabriel, vai pro quarto. Tranca a porta e não sai. Não importa o que acontecer. Não sai, entendeu? Ela assentiu, mas os olhos estavam vidrados de pânico. Correu para a sala, pegou Gabriel no colo, foi para o quarto. Ouvi a porta trancar. Ouvi ela começar a chorar, baixinho, tentando não assustar o menino. A caminhonete parou em frente à casa. A porta abriu e desceu um homem, grande, forte, braços grossos, barriga de cerveja, barba por fazer, olhos pequenos, vermelhos, de quem bebeu demais e dormiu pouco. Vestia calça suja, camisa rasgada, boné sujo, cheirava a bebida mesmo de longe. Ele olhou para casa, depois para mim, e sorriu. Um sorriso torto, cruel, confiante. Boa tarde. A voz era grossa, arrastada. O senhor é o dono aqui? Sou. Minha voz saiu dura. E o senhor é? Meu nome é Valdir. Ele cuspiu no chão. Tô procurando minha mulher. E meu filho. Me disseram que pode ser que estejam aqui. Não, quem disse? Gente, ele deu de ombros. Na cidade. Falaram que um fazendeiro tinha pegado uma mulher com bebê na estrada. Fiquei curioso. Ele deu um passo à frente. Então, ela tá aqui ou não? Mesmo que tivesse, não ia ser problema seu. O sorriso dele sumiu. Os olhos apertaram. Ela é minha mulher. O moleque é meu filho. É problema meu, sim. Não quando a mulher foge de você. Eu disse devagar, pesando cada palavra. Não quando ela chega aqui machucada, com medo, sem ter comido. Aí deixa de ser problema seu e passa a ser problema dela. E meu, já que ela tá sob meu teto. Valdir deu um passo à frente, ameaçador. Cuidado, velhote.
Não mete o bedelho onde não é chamado. Essa vadia é minha. O moleque é meu. E eu vim buscar o que é meu. O sangue ferveu. As mãos fecharam em punho. Tudo em mim quis avançar, acertar aquele rosto nojento, ver ele cair, sangrar, sentir dor. Mas eu não podia. Não era assim que isso funcionava. Violência gera violência. E eu não era ele. Sai da minha propriedade. Minha voz saiu baixa, controlada, perigosa. Agora! Ele riu. Riu alto, debochado. Ou o quê? Vai me tirar? O senhor? Ele me olhou de cima a baixo, desdenhoso. O senhor deve ter uns 50 anos, franzino. Não aguenta nem carregar saco de ração. Acha mesmo que vai me parar? Não vou te parar. Peguei o celular do bolso. Mas a polícia vai. O sorriso dele murchou. Polícia? Ele cuspiu de novo. Metade da polícia de Ipameri é amiga minha. Jogo truco com os caras. Eles não vão fazer nada. Mas o delegado de Catalão não é. E o juiz de Goiânia também não. Olhei para ele, firme. Eu conheço gente. Gente que importa. Gente que pode fazer sua vida virar inferno com uma ligação. Então, se eu fosse você, eu entrava nessa caminhonete e sumia. Rápido. Valdir ficou parado, calculando, medindo, tentando decidir se eu estava blefando. Não estava. Ele viu nos meus olhos e entendeu, mas não desistiu. Tá bom. Ele deu 2 passos para trás, as mãos levantadas em falsa rendição. Tá bom, não quero confusão, mas diz para ela que eu sei onde ela tá. Diz que ela não vai conseguir se esconder para sempre. Diz que uma hora eu pego ela. E quando eu pegar, ele fez um gesto obsceno, rindo. Quando eu pegar, ela vai se arrepender de ter fugido. A raiva explodiu. Dei 2 passos à frente, rápido, antes que pensasse. Valdir recuou, surpreso. Ficamos cara a cara. Eu mais velho, mais franzino, mas com uma coisa que ele não tinha. Convicção. Escuta bem o que eu vou dizer. Minha voz saiu num rosnado. Você não vai encostar nela. Nunca mais. Você não vai chegar perto dela. Não vai ameaçar. Não vai procurar. Porque se você tentar, eu faço questão pessoal de acabar com você. Entendeu? Não com violência. Com a lei, com dinheiro, com influência. Eu tiro tudo de você. Seu trabalho, sua casa, sua liberdade. Tudo. E você vai passar o resto da vida pagando pelo que fez. Valdir me encarou. Tentou sustentar. Não conseguiu. Baixou o olhar. Vocês vão se arrepender. Ele resmungou, recuando até a caminhonete. Já me arrependi de muita coisa na vida. Respondi, duro. Proteger uma mulher e uma criança não vai ser uma delas. Ele entrou na caminhonete, bateu a porta com força, ligou o motor e saiu em disparada, levantando poeira que demorou minutos para baixar. Fiquei parado, vendo ele sumir na estrada. O coração batia forte, as mãos tremiam. A raiva ainda fervia, mas aos poucos ia baixando, dando lugar a outra coisa. Preocupação. Ele sabia onde ela estava. Ele ia voltar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas ia. Homem assim sempre volta. Virei, subi os degraus, entrei na casa. Fui até o quarto, bati na porta devagar. Helena, sou eu. Ele foi embora. Silêncio. Depois, o barulho da tranca abrindo. A porta se abriu devagar. Helena estava no chão, encostada na parede, segurando Gabriel contra o peito. Lágrimas escorriam pelo rosto. O corpo tremia inteiro. Ele foi embora. Repeti mais baixo. Não vai voltar. Não hoje. Ele vai voltar. Ela soluçou. Ele sempre volta. Sempre. Ele vai me pegar, vai me machucar, vai. Me ajoelhei na frente dela. Segurei o rosto dela com as 2 mãos, forçando ela a me olhar. Ele não vai te pegar. Minha voz saiu firme, decidida. Eu não vou deixar. Entendeu? Eu não vou deixar. Ela me olhou, olhos vermelhos, inchados, desesperados. Por quê? Por que o senhor está fazendo isso? Eu não sou nada para o senhor. Eu não... Você é. As palavras saíram antes que eu pudesse segurar. Você é sim. Silêncio. E então ela entendeu. Eu também entendi. Algo tinha mudado. Sem permissão. Sem aviso. Sem controle.
Algo dentro de mim tinha rachado. E do outro lado do muro que eu tinha construído, agora tinha uma mulher de olhos escuros, mãos calejadas e um bebê que sorria quando eu chegava perto. E pela primeira vez em 6 anos, o medo de perder não era maior que a vontade de ter. Apenas era diferente, equilibrado, real. A gente vai resolver isso, eu disse firme. Juntos. Eu prometo. Ela assentiu, ainda chorando, mas com algo diferente nos olhos. Confiança. Ela confiava em mim. E eu não podia falhar. Não dessa vez. Continue e alogue o próximo 0939. Capítulo 8. A travessia para um novo começo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda, sentado na cadeira de balanço, olhando a escuridão. O silêncio do cerrado era quebrado apenas pelos grilos, pelo vento nos capins secos, pelo rangido da madeira velha da casa. Mas minha cabeça não parava. Girava, planejava, calculava. Valdir ia voltar. Isso era certeza. Homem assim não desiste. Não aceita perder. Não aceita que uma mulher diga não. Ele ia voltar com mais gente, com mais raiva, com mais violência. E quando voltasse, eu precisava estar preparado. Mas preparado como? Brigar? Eu era fazendeiro, não bandido. Tinha 50 e poucos anos nas costas, corpo cansado de trabalho pesado, mas não era lutador. Não era herói de filme. Era só um homem comum tentando fazer o que era certo. E o que era certo? Proteger Helena. Proteger Gabriel, a qualquer custo. A porta rangeu atrás de mim. Virei. Helena estava ali, descalça, vestindo a camisola velha que eu tinha dado para ela. Era de Clara, guardada no armário, nunca doada porque eu nunca consegui. Ela segurava um cobertor. "O senhor vai dormir aqui fora?" A voz dela era baixa, cuidadosa. "Não tô com sono." Eu também não. Ela se aproximou, hesitante. "Posso sentar?" "Claro." Ela sentou na cadeira ao lado, enrolou o cobertor nas pernas. Ficamos em silêncio por um tempo, olhando o mesmo escuro, ouvindo os mesmos sons, dividindo o mesmo medo. "Eu sinto muito," ela disse de repente, "por ter trazido isso para sua vida, por ter colocado o senhor em perigo. Eu devia ter ido embora antes dele descobrir. Devia..." "Para." Cortei, firme mas gentil. "Você não trouxe nada. Eu escolhi ajudar, escolhi deixar vocês ficarem. E escolheria de novo. Sem dúvida nenhuma." Ela me olhou de lado. Os olhos brilhavam na penumbra. "Por quê?" A pergunta eterna. "O senhor podia ter me deixado naquela estrada. Podia ter me levado na delegacia. Podia ter feito qualquer coisa menos isso, menos me trazer para dentro da sua casa. Menos se importar." Respirei fundo. A resposta era complicada. Ou talvez fosse simples demais. Porque... Pausei. Procurei as palavras certas. Porque tem 6 anos que eu tô morto por dentro. Tem 6 anos que eu acordo e trabalho e durmo sem sentir nada. Sem propósito, sem razão. Só repetindo. Como robô, como fantasma. Olhei para ela. E aí você apareceu. Com aquele bebê no colo. Chorando. Desesperada. E algo dentro de mim acordou. Não sei explicar direito, mas acordou. E pela primeira vez em muito tempo eu senti que ainda servia para alguma coisa, que ainda tinha motivo para acordar, para agir, para viver. Silêncio, pesado, cheio de coisas não ditas. "O senhor sabe que eu não posso ficar para sempre, né?" Helena murmurou, a voz trêmula. "Uma hora vou ter que ir, sumir, mudar de nome, ir para longe, para onde ele não me ache. E o senhor vai voltar para isso aqui, sozinho. Eu sei. E mesmo assim o senhor está fazendo isso?" "Mesmo assim." Ela se virou para mim, o rosto iluminado pela luz fraca que vinha da cozinha. "O senhor tem medo do amor ou da perda?" A pergunta que ela já tinha feito antes. Mas dessa vez tinha peso diferente, significado diferente. "Dos dois," admiti. "Tenho medo de amar porque sei que posso perder. E tenho medo de perder porque sei quanto dói." Olhei para ela. "Mas sabe o que eu descobri nesses dias?" "O quê?" "Que não amar também dói. Viver fechado, sozinho, sem sentir, também dói.
Dói diferente, dói todo dia, dói sem parar. Pelo menos quando a gente ama, a gente vive. Mesmo que por pouco tempo. Mesmo que doa depois, a gente vive. E isso vale. Helena ficou em silêncio. Lágrimas escorriam devagar pelo rosto dela. Não de tristeza, de outra coisa, algo mais profundo. Obrigada, ela sussurrou, por me fazer sentir que eu importo. Que eu valho alguma coisa, que eu não sou lixo, como ele sempre disse. Obrigada por me ver. Estiquei a mão. Hesitei. Mas então coloquei em cima da mão dela, pousada no braço da cadeira. Ela não recuou. Virou a mão e entrelaçou os dedos nos meus. E ficamos assim, mãos dadas, em silêncio, no escuro. Dois sobreviventes de guerras diferentes, encontrando paz um no outro. Não sei quanto tempo passou, mas em algum momento ela adormeceu. A cabeça tombou para o lado, encostando no ombro dela mesma, o cobertor escorregando. Não tive coragem de acordá-la. Levantei devagar, soltei a mão dela com cuidado e a peguei no colo. Ela era leve, mais leve do que parecia. Levei até o quarto dela, deitei na cama com cuidado. Puxei o cobertor. Ela murmurou algo no sono, mas não acordou. Gabriel dormia ao lado, na cama improvisada. Respiração tranquila, rosto calmo. Criança que finalmente tinha encontrado segurança. Fiquei ali por um momento olhando os dois. Mulher e criança, vida, futuro, esperança, e algo dentro de mim se decidiu. Não ia deixar Valdir destruir isso. Não ia deixar ele voltar e arrancar eles daqui. Não ia deixar Helena passar o resto da vida fugindo, olhando para trás, com medo. Ia resolver, de uma vez. Na manhã seguinte acordei cedo e fui direto para a cidade. Não avisei Helena. Não queria preocupá-la mais do que já estava. Apenas deixei um bilhete dizendo que tinha resolvido negócios e voltava à tarde. Fui até o escritório do advogado Dr. Meirelles. Homem sério, competente, que cuidava dos papéis da fazenda há anos. Expliquei a situação. Ele ouviu atento, fazendo anotações. Entendo. Ele ajeitou os óculos. É uma situação delicada, mas há caminhos legais. Medida protetiva de urgência. Denúncia de ameaça. Registro de violência doméstica. Com testemunhas e provas, conseguimos afastar esse homem definitivamente. Quanto tempo demora? Depende. Se ela registrar queixa hoje, com provas visíveis de agressão, fotos, testemunhos, a medida pode sair em 48 horas. Ele será proibido de se aproximar num raio de 500 metros. Se descumprir, vai preso. E se ele descumprir e mesmo assim tentar algo? Dr. Meirelles olhou para mim, sério. Aí ele vai preso de verdade. E dessa vez não tem amigo que tire. Certo, vou trazer ela aqui. Hoje mesmo. Saí do escritório. Fui até a delegacia. Falei com o delegado, que eu conhecia de reuniões na associação rural. Expliquei a situação. Ele garantiu que ia tratar com seriedade. Seu Antônio pode deixar. Se ele pisar na bola, a gente prende. Não importa quem ele conhece. Violência doméstica é crime. E aqui a gente leva a sério. Senti um alívio pequeno, mas ainda insuficiente. A lei ajudava, mas a lei era lenta. E Valdir era rápido, impulsivo, perigoso. Voltei para a fazenda no meio da tarde. Helena estava na cozinha preparando o almoço. Quando me viu, o rosto se iluminou. Sorriso genuíno, caloroso, o tipo de sorriso que eu não recebia fazia anos. Conseguiu resolver? Parte. Sentei. Mas preciso que você venha comigo amanhã, na cidade, para fazer boletim de ocorrência e pedir medida protetiva. O sorriso murchou. O medo voltou. E se não der certo? E se ele... Vai dar certo. Segurei a mão dela em cima da mesa. Confia em mim. Ela olhou para a mão sobre a dela, depois para o meu rosto, e assentiu. Confio. No dia seguinte fomos juntos até Catalão. Helena vestia roupas simples, cabelo preso, Gabriel no colo. Estava nervosa. Eu via nas mãos tremendo, na respiração curta, no jeito que ela segurava o filho com força demais. Na delegacia, ela contou tudo. Cada agressão, cada ameaça, cada humilhação mostrou as marcas roxas que ainda não tinham sumido completamente.
Mostrou a cicatriz antiga na testa. Mostrou o braço quebrado que tinha sido mal curado porque ele não deixava ela ir no hospital. O delegado registrou tudo. Fotografou, testemunhou. No final, olhou para ela com respeito. A senhora foi muito corajosa. Agora a gente vai cuidar disso. Ele não vai mais encostar em você. Depois fomos pro advogado. Dr. Meirelles preparou os documentos. Helena assinou tudo. O processo foi aberto. A medida protetiva seria expedida em 48 horas. Voltamos para a fazenda no fim da tarde. Helena estava exausta, emocional, fisicamente, mas havia algo diferente nela, algo mais leve, como se tivesse largado um peso. Obrigada, ela disse no caminho, por tudo, por acreditar em mim, por me ajudar, por não me julgar. Não tem por que julgar. Você não fez nada de errado. Ele fez. Nem todo mundo pensa assim. Ela olhou pela janela. Muita gente acha que mulher apanha porque quer, porque provoca, porque merece. Essas pessoas estão erradas. Eu sei. Ela sorriu, triste. Mas é bom ouvir isso de alguém. Quando chegamos em casa, o sol já tinha se posto. O céu estava roxo, cheio de estrelas começando a aparecer. Descemos da caminhonete. Helena colocou Gabriel no berço improvisado. Voltou para a cozinha. Estávamos preparando o jantar juntos. Já era rotina, quando ela parou no meio do movimento e me olhou. Antônio. Era a primeira vez que ela me chamava pelo nome, sem senhor. Apenas o nome. Posso perguntar uma coisa? Sempre. Quando tudo isso acabar, quando ele for preso ou proibido de chegar perto, quando eu não precisar mais se esconder, ela hesitou. O que vai acontecer com a gente? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada, importante, definitiva. Parei o que estava fazendo, virei para ela, olhei nos olhos. Depende. De quê? Do que você quer. Silêncio. Ela segurou a barra da blusa nervosa. Eu não sei se posso querer, não sei se tenho direito. Tem. Me aproximei um passo. Você tem todo o direito. Então, a voz dela falhou. Então eu quero ficar. Se o senhor deixar, eu quero ajudar aqui. Trabalhar, cuidar da casa, cuidar de Gabriel e cuidar do senhor também. Se o senhor quiser. Meu coração apertou e abriu ao mesmo tempo. Dor e alegria. Medo e esperança. Tudo junto. Tudo de uma vez. E eu quero que você fique, respondi voz rouca. Mais do que deveria, mais do que é sensato, mas quero. Ela deu um passo na minha direção, depois outro, até estar perto, muito perto. Ergueu a mão devagar e tocou meu rosto. Leve, cuidadosa, como quem toca algo precioso. O senhor tem medo? Tenho, admiti. Muito. Eu também. Ela sorriu trêmula. Mas sabe o que eu aprendi? O quê? Que às vezes a gente precisa ter medo e fazer mesmo assim. Porque o medo passa. Mas o arrependimento de não ter tentado, esse fica. E então ela se inclinou, devagar, me dando tempo para recuar. Mas eu não recuei. Nossos lábios se tocaram. Leve, rápido, quase nada. Mas foi tudo. Quando nos separamos, os dois estávamos chorando. Não de tristeza, de alívio, de renascimento, de segunda chance. Obrigado, ela sussurrou, por me deixar viver de novo. Obrigado você, respondi, por me fazer lembrar como é. E naquela noite, pela primeira vez em 6 anos, eu não dormi sozinho, não fisicamente. Helena dormiu no quarto dela, como sempre, mas emocionalmente, espiritualmente, internamente. Eu não estava mais sozinho. Tinha alguém, tinha propósito, tinha razão, tinha medo. Sim, tinha dúvida. Também, mas tinha esperança. E pela primeira vez, a esperança era maior. 3 dias depois, a medida protetiva saiu. Valdir foi notificado. Foi proibido de se aproximar de Helena num raio de 500 metros. Foi avisado que, se descumprisse, seria preso imediatamente. Ele não descumpriu. Pelo menos não naqueles primeiros dias. Mas eu sabia. Conhecia homem assim. Eles não desistem. Esperam. Observam. Planejam. Por isso, continuei vigilante. Tranquei as portas à noite.
Deixei a espingarda carregada no armário. Avisei os peões para ficarem atentos. Avisei Zé Maria para me ligar se visse qualquer coisa estranha. E vivi, um dia de cada vez, com Helena ao meu lado, com Gabriel crescendo, com a casa voltando a ser lar, e mesmo sabendo que o perigo ainda existia, mesmo sabendo que o passado ainda rondava, mesmo sabendo que o medo não tinha sumido completamente, eu era feliz. Pela primeira vez em 6 anos, eu era feliz. E isso percebi era a maior coragem de todas. Não ter medo, mas viver apesar dele.